Olá, meus amigos. Eu sou o professor Carlos Mendonça. Este é nosso curso de Lei Orgânica do Distrito Federal e esta é mais uma aula de atualização. Dessa vez, referente à nossa segunda aula, que trata da competência do Distrito Federal. Tema que a LODF trata ali do artigo 14 ao artigo 17. Poucas mudanças, nada muito substancial, de modo que aquilo que nós falamos na aula número 2 continua valendo. Nós vamos fazer apenas 2 ajustes naquilo que se refere à divisão de competência do Distrito Federal. Bom, o DF, assim como as demais unidades da federação, possui competências administrativas e competências legislativas. E no que tange a esse tópico, a LODF também sofreu pequenas modificações. Vamos ver quais foram. Corta aqui para a tela. Então, ó, atualização. Lá no artigo 16, é competência do Distrito Federal em comum com a União. Bom, a competência comum do DF com a União não mudou absolutamente nada, continuam sendo as mesmas. Uma boa forma de você guardar qual é a competência comum é você pensar assim: quanto mais gente fizer, melhor? Então é a competência comum. Quer ver? Zelar pela guarda da Constituição. Quanto mais gente zelar pela guarda da Constituição, melhor. Conservar o patrimônio público. Quanto mais gente conservar o patrimônio público, melhor. Ou seja, uma boa forma de você descobrir se esta competência é ou não comum com a União. Tá lá, ó. Proteger o meio ambiente. Óbvio, quanto mais gente proteger o meio ambiente, melhor. Mas esse é só um jeitinho de você tentar identificar qual é a competência comum. Deixa eu mostrar para vocês qual foi a modificação. Ela está aqui no parágrafo único. É uma regra que não constava da LODF originariamente, mas sempre constou da Constituição. A Constituição, ela trata da competência comum lá no artigo 23. E lá, no parágrafo único do artigo 23 da Constituição, está escrito exatamente isso. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Portanto, não existia na LODF essa regra prevendo a edição de uma lei complementar que vai fixar uma norma de cooperação entre a União e o Distrito Federal. Não mudou nada, foi apenas acrescentado este parágrafo único aqui, ó, ao artigo 16. Os incisos continuam idênticos. Uma outra modificação implementada na LODF é em relação ao artigo 17. Nada muito substancial, apenas uma adequação da LODF à Constituição. Qual é o tema do artigo 17? A competência concorrente do DF com a União. E aí 2 dispositivos foram alterados. A nova redação do inciso 11 do artigo 17 passa a dispor que a Defensoria Pública e a assistência jurídica nos termos da legislação em vigor. Então, concorre, né, juntamente com a União, a legislação acerca de Defensoria Pública e assistência jurídica. Originariamente, esse inciso 11 tinha a seguinte redação: compete ao DF, concorrentemente com a União, legislar sobre assistência jurídica. Não havia referência à Defensoria Pública. Por quê? Porque a Defensoria Pública do DF era de responsabilidade da União. Só que a União transferiu para o DF essa responsabilidade. E aí, ao receber a incumbência de ter a sua própria Defensoria Pública, houve a necessidade de modificar a LODF para que o DF, então, pudesse legislar sobre Defensoria Pública em concorrência com a União. Nada muito substancial, né? Era assistência jurídica e agora passa a ser Defensoria Pública e assistência jurídica, dentre os temas cuja legislação é concorrente. Outra modificação ocorreu aqui no inciso 12, uma coisa tão singela, quer ver? A redação original do 12 dizia o seguinte: proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Agora, a redação do dispositivo fala proteção e integração social das pessoas com deficiência. Ó, com deficiência.
É mais abrangente porque, eventualmente, você pode ter uma deficiência, né? Você não precisa nascer deficiente. Então, a meu ver, não é uma modificação muito profunda, mas eles entenderam modificar essa redação para que o inciso 12 do artigo 17 tivesse, então, essa concepção um pouco mais abrangente. Nada demais, nenhuma modificação mudou ou deixou desatualizada aquela nossa segunda aula. Então, como vocês viram, nada demais, vale o que estava na segunda aula com essa pequena observação. Vamos então fazer alguns exercícios sobre a repartição de competências, tema que a LODF trata do artigo 14 ao artigo 17. Primeira questão. Acerca da organização administrativa e das competências do DF, julgue os itens que se seguem. Corta para mim. Na repartição de competências, nós temos uma competência que é privativa do DF, só ele pode fazer. Temos uma competência comum do DF com a União. E temos no artigo 17 a competência concorrente do Distrito Federal com a União para legislar. A diferença é a seguinte: no artigo 16, a competência é comum para fazer. No artigo 17, a competência é concorrente para legislar. O que o DF faz com a União? Artigo 16. Quais temas são legislados concorrentemente entre o DF e a União? Artigo 17. Entendeu então a diferença? Vamos ver aqui a questão. Vamos lá. Primeira questão. Compete ao DF, concorrentemente com a União, legislar sobre orçamento e direito financeiro. Você está na dúvida? Leia o artigo 17 da Lei Orgânica. Você vai encontrar lá, no inciso 1, que compete concorrentemente ao DF legislar com a União sobre direito financeiro, direito tributário, direito penitenciário, urbanístico, orçamento, ou seja, essa assertiva ela está errada. Pensa comigo, o DF não tem um orçamento? Orçamento não é lei? Para o DF poder fazer uma lei orçamentária, ela tem que poder legislar. E como esse tema também interessa à União, ela também legisla, por isso que ela é concorrente. Mas aqui é só cotejar o texto da questão com o artigo 17 da LODF. Perfeito, correto. Vamos lá para a segunda questão. Agora compete privativamente ao DF. Aí você já tem que dar uma olhadinha no artigo 15. Só o DF é que pode fazer. Vamos ver o que é. Compete privativamente ao DF desapropriar bens para fins de reforma agrária. Turma, reforma agrária, quem faz é o INCRA. INCRA é um órgão federal. Só a União pode desapropriar para fazer reforma agrária. O DF pode desapropriar no interesse público, por necessidade pública, por interesse social, desde que não seja para reforma agrária. Reforma agrária é competência da União, então está lá na Constituição. Compete privativamente ao DF? Não, está errado. O DF tem outras competências, menos desapropriação para fins de reforma agrária. Terceiro, de acordo com a Lei Orgânica do DF, compete privativamente ao DF. Vamos analisar questão por questão, vamos identificar de quem é a competência e vamos achar qual é a resposta. Legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Se você observar o artigo 17, vai confirmar que esta competência, ela realmente é concorrente. DF e União poderiam legislar sobre esse tema. Na letra B, legislar sobre custas de serviços forenses. Essa também está no 17, é uma competência concorrente. Nós temos que achar a competência privativa do DF. Na letra C, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, em seu território. Isso daqui é uma competência comum, portanto, está no artigo 16 da LODF. Ainda não achamos a competência privativa do DF. Vamos ver a D. Instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do DF. Claro, quem é que institui os tributos do DF? Só ele, só o DF pode instituir o IPVA no DF, só o DF pode instituir o IPTU no DF. Esta aqui
é uma competência privativa, deixa eu fechar aqui, ó, privativa do DF. Esta é a nossa resposta. E se é privativa do DF, tem que estar no artigo 15. Vamos ver a letra E. Preservar a fauna e a flora do cerrado. De quem é essa competência? Olha, quanto mais gente preservar a fauna e a flora, melhor. Portanto, só pode ser uma competência comum. Repare que a competência comum, quanto mais gente fizer, melhor, é para fazer. E quem é que vai legislar sobre preservação da fauna e flora do cerrado? DF e União. Então, para fazer, para preservar a fauna e a flora, a competência é comum. E para legislar sobre preservação da fauna e da flora, a competência para legislar já é concorrente. Isso daí vai constar tanto do artigo 16, competência comum, quanto do artigo 17, legislação concorrente. Terceira questão está na conta. Vamos lá para a questão de número 4. A competência legislativa, de novo, concorrente, portanto, artigo 17, ocorre quando a competência para legislar sobre determinada matéria é atribuída a mais de um ente da federação, no caso DF e União. De acordo com a lei orgânica do DF, julgue os itens que se seguem quanto à competência do DF concorrentemente com a União. Já vimos quem é que legisla sobre orçamento. DF mais União. Portanto, está certo. Isso aqui é uma competência concorrente. Legislar sobre o exercício do poder de polícia administrativa. Esta aqui já é uma competência privativa. Só o DF que vai legislar sobre isso. Aliás, cada ente federativo legisla sobre o poder de polícia administrativa. Legislar sobre proteção à infância e à juventude. Ó, ótimo. Quanto mais gente fizer, melhor. Então é comum para fazer e concorrente para legislar. Aqui também vai ser, ó, DF mais União. 3 também está certa. Legislar sobre preservação da fauna, da flora e do cerrado. Também já vimos. Isso aqui é DF mais União. 4 está certo. Quinto, legislar sobre custas de serviços forenses. Consta do artigo 17, é uma competência concorrente. Aqui também é DF mais União. Portanto, nós vamos ter 4 itens corretos. Letra D para a questão de número 4. Vamos lá para a nossa última questão. Julgue o item a seguir. Compete ao DF, concorrentemente com a União, legislar sobre produção e consumo. Tá certo. Consta do artigo 17. Produção e consumo é legislação concorrente. Tanto que o DF proibiu a comercialização de armas de brinquedo em seu território justamente com base nessa competência de produção e consumo. No DF, pode mais vender arma de brinquedo. Também é concorrente legislar sobre cerrado, caça, pesca, fauna? Sim. Conservação da natureza? Sim. Defesa do solo e dos recursos naturais? Sim. Proteção do meio ambiente e controle da poluição. Tudo certinho. Esse item, então, está certo. Se você quiser dar uma confirmada, você tem que ir lá e olhar o artigo 17 ou rever a nossa segunda aula, que trata exatamente da repartição de competências entre a União e o Distrito Federal. Tema bem complicado, você tem que ler várias vezes, com muita atenção, os artigos 14, 15, 16 e 17 da LODF. É um tema que sempre complica e você quer passar no concurso, não pode negligenciar uma parte tão importante da nossa matéria. Daí a minha preocupação em trazer para vocês a atualização. A gente então se encontra aí numa outra aula agora para falar do artigo 18 em diante, que trata da administração pública aqui no Distrito Federal. Até lá, aquele forte abraço.